Saudações, esta é a disciplina de Circuitos Elétricos 2, aula 24B. Nesta aula vamos estudar sobre formas de ondas, pulsadas e a resposta de circuitos RC. Mais especificamente, continuando a aula 24A, resposta de um circuito RC a uma onda quadrada, ponta de prova, atenuadora, compensada, e vamos também estudar sobre algumas aplicações. Nessa sessão vamos estudar sobre a resposta de um circuito RC a uma onda quadrada. É claro que esse assunto é estudado em equações diferenciais ou na disciplina, por exemplo, de controle e automação. A onda quadrada vista na figura abaixo é um caso particular de forma de onda pulsada. Ela apresenta um ciclo de trabalho de 50% e um valor médio de 0 volt, como podemos ver aqui, como mostram os cálculos a seguir. Então, o ciclo de trabalho é a largura do pulso Tp dividido pelo período T vezes 100%. Então, a largura do pulso aqui é T sobre 2 e o período é T. Então, fazendo as contas aqui, vamos obter 50% de ciclo de trabalho. É claro que uma onda que apresenta um valor de tensão positivo e negativo, é claro que ela poderia ser aplicada a um resistor e o trabalho realizado aconteceria tanto no ciclo positivo quanto aqui na parte negativa, em um mesmo período. Então, a onda toda estaria, a princípio, realizando trabalho. Então, a definição de ciclo de trabalho aqui não é essa, em que a forma de onda esteja realizando trabalho sobre uma carga, por exemplo, resistiva. Então, podemos calcular também o valor médio aqui. O valor médio da tensão V médio é igual a V1, que é aqui a altura aqui da tensão, vezes a largura desse pulso positivo, que é T sobre 2, mais o valor negativo do menos V1 aqui, vezes a largura dessa parte negativa. Então, dividido pelo período T. Fazendo as contas e as simplificações, a parte do numerador se cancela, que dá o valor de 0. Então, o valor médio dessa forma de onda é igual a 0. Ou seja, a área aqui da parte positiva cancela aqui a área da parte negativa. A aplicação de uma tensão contínua V1, aqui que está representada numa fonte, em série com a onda quadrada, mostrada na figura abaixo, pode elevar o valor do nível de base de menos V1, ou seja, aqui o valor de base negativa, para 0 volt, por exemplo. E o valor médio é de 0 para V1 volt. Então pode elevar essa onda, aplicando, claro, somando a ela uma fonte de onda quadrada aqui, somando a um nível DC de valor V1, ou nível de corrente contínua, uma tensão contínua. O circuito elétrico equivalente está mostrado aqui. Então, seria um método de elevar essa onda, aplicando em série uma tensão de corrente contínua, ou uma bateria, que é a mesma coisa. Se uma onda quadrada, tal como a que vemos na figura abaixo, for aplicada a um circuito resistivo capacitivo, como que é mostrado na figura abaixo, aqui um circuito RC, o período da onda quadrada poderá ter efeito significativo na forma de onda resultante sobre o capacitor. Aqui a tensão de saída aqui desse filtro terá um efeito grande, em razão do circuito RC. A onda quadrada ia sofrer uma distorção a entrada, sofreria uma distorção e chegaria aqui na saída do circuito de forma afetada, obviamente,
pelo efeito, né, dos elementos aí resistivo e capacitivo. Então, aqui ocorreu um aumento do nível de base de uma onda quadrada para 0 volt. Então, ela subiu, né, e ficou apenas positiva e com amplitude de 2V1. Quando aplicamos aqui uma fonte de corrente contínua em série ao gerador de ondas quadradas, né, que seria uma fonte aqui representada por essa figurinha. Então, aplicando essa forma de onda a esse circuito, vamos então analisar o efeito que vai ter na saída desse circuito RC, que é, na verdade, um filtro, né? Um filtro que já estudamos. Nas análises que se seguem, consideraremos que o regime estacionário é atingido após um período de 5 constantes de tempo. Assim, as formas de onda no capacitor podem ser separadas em 3 tipos. Então, é necessário fazer uma análise, né, sempre levando em conta o tempo de carregamento desse capacitor, né, ou a constante de tempo desse circuito, para saber qual formato, né, que vamos obter na saída. Então, são 3 condições importantes. É quando a metade do período do circuito é maior do que 5 constantes de tempo, quando é exatamente igual a 5 constantes de tempo, o T sobre 2 igual a 5 constantes de tempo, dessa forma de onda aí, e quando T sobre 2 é menor que 5 constantes de tempo, ou seja, não dá tempo de o capacitor chegar, né, no regime permanente, no valor máximo, né, ou no valor mínimo, antes de ocorrer o próximo pulso. Então, essa é a razão que temos que fazer essa análise, né, sempre baseada aqui em 5 constantes de tempo, aproximadamente. Então, vamos analisar a primeira condição importante, que é quando T sobre 2 é maior do que 5 constantes de tempo. Então, para a condição T sobre 2 maior que 5 constantes de tempo, ou passando 2 multiplicando, né, quando o período da forma de onda é maior do que 10 constantes de tempo. Então, nesse caso, estabelece uma situação na qual o capacitor pode ser carregado até o valor de estado estacionário antes da chegada, né, do fim do pulso, que é T sobre 2 aqui. As formas de onda correspondentes da tensão do capacitor e da corrente do capacitor aparecem na figura abaixo. Então, é muito importante, né, esse fato, porque observe que a condição aqui de 5 constantes de tempo ocorreu antes de chegar aqui o fim do pulso, T sobre 2. Enquanto o pulso estiver, né, na entrada do trem de pulso, então o capacitor vai carregando. E quando chega a 5 constantes de tempo, ele carrega completamente, né, e aí permanece carregado até o pulso, né, for reduzido a 0, e começa a fase de descarregamento do capacitor, né? Aí a tensão do capacitor vai diminuindo e ele descarrega antes de chegar também no início do próximo pulso. Então é importante, né, esse fato justamente por causa disso, que ele consegue carregar antes de chegar no final do pulso e descarrega antes de iniciar o próximo pulso. Porque se iniciar antes, aí o capacitor vai ter uma carga inicial, uma tensão inicial, que vai afetar, né, o valor inicial do capacitor, da equação diferencial, né, no pulso, e aí ele vai carregar mais rápido ainda, né, mais rápido ainda do que o valor quando ele estava descarregado no início da aplicação do trem de pulso. E para a corrente ocorre de forma semelhante, né? Então, inicialmente, a corrente do capacitor é V sobre R. Então, é a amplitude aí do pulso dividido pela resistência, né, que está em série, porque o circuito é RC. Então, a corrente inicial é essa. E a corrente vai diminuindo à medida que o capacitor vai carregando, porque a diferença de potencial vai reduzindo, né, entre a tensão do capacitor e da fonte, do pulso, né,
então a corrente vai reduzindo, mas ele vai carregando, até chegar ao tempo de 5 constante de tempo, 5t. Então ele carrega antes da chegada, né, aqui do pulso, que vai para zero, ou seja, do nível zero da fonte. Quando o nível da fonte de tensão vai para zero, então o capacitor apresenta uma corrente negativa, porque ele vai agora fornecer corrente em direção à fonte. Então a corrente fica negativa e o capacitor começa a descarregar, né? Ele vai descarregar até perder, né, todos os elétrons que estão armazenados em suas placas, a princípio, né, os elétrons livres, e descarrega antes de chegar, né, antes de chegar no final do pulso, no período T. Então ele descarrega até 5 tal. Então 5 tal até 5 constante de tempo. A constante de tempo é tal, né? Não confunda com o período T. E aí, quando ele chega no próximo, quando chega aqui na tensão no próximo pulso, ele já está totalmente descarregado, então a tensão dele é zero e ele inicia então novamente, né, com a corrente V sobre R carregando novamente o mais rápido possível, e a velocidade de carregamento vai reduzindo à medida que o capacitor vai se carregando, né? E carrega antes do final, novamente, do próximo, do término do próximo pulso, né? Então, esse é o comportamento que devemos entender, né? Quando a constante de tempo aí, 5 constante de tempo, é menor do que T sobre 2. Então, nesse caso, vamos reforçar a ideia de que VC, então, se parece muito com a tensão aplicada e que a corrente IC não passa de uma série de picos muito estreitos, aqui como podemos ver, positivos e negativos, né? Observe também que quando a tensão aplicada VI cai de V para 0 volt, ou seja, aqui do valor da amplitude do pulso para V para 0 volt na borda de descida, o capacitor se descarrega rapidamente da tensão VC para 0 volt. Então ele sai de VC ali, né, para 0 volt, descarregando, né? Então aqui essa onda, quanto menor a capacitância, mais próxima à onda quadrada, né, essa onda de saída vai parecer, porque o capacitor vai carregando cada vez mais rápido e descarregando cada vez mais rápido, ela vai aproximando cada vez mais, né, de uma onda quadrada na saída também. Basicamente, quando a tensão de entrada VI é igual a zero, o capacitor e o resistor estão em paralelo, sendo que o capacitor se descarrega através do resistor com uma constante de tempo igual à da fase de carga, mas com uma corrente em sentido contrário. Então, aqui na fase de carga, a corrente para o capacitor é positiva, e na fase de descarga, né, aqui a corrente é negativa, e assim, né, vai se alternando, ele vai carregando, né, e vai se descarregando em cada, né, em cada período aí, ele carrega uma vez e descarrega uma vez em cada período dessa forma de onda. Agora, outra condição é quando ocorre exatamente, né, T sobre 2 é igual a 5 constante de tempo, ou seja, ali no limiar de carga, né, de carregar totalmente e descarregar totalmente. Então, quando a frequência da onda quadrada é tal que T sobre 2, a metade do período aqui, né, ou seja, a mesma largura do pulso é igual a 5 constante de tempo, ou seja, quando T é exatamente igual agora a 10 constante de tempo, tal, a tensão do capacitor atinge o valor final exatamente antes de iniciar a fase de descarga, como mostra a figura abaixo. Então, nesse caso, a onda aqui, né, parece mais uma serra, né, os dentes de uma serra aí de cortar madeira, sei lá. Então, ocorre exatamente em T sobre 2 o tempo de 5 constante de tempo. Então, não fica, né, a onda não chega ao valor final, né, e continua um platô durante muito tempo. Não, assim que ela atinge o valor final, ela começa
período de descarga, né? O que é, né, interessante aí, que é no limiar, o limiar de início do período de descarga, tanto na tensão quanto na corrente, no ciclo, né, de carga do capacitor e no ciclo de descarga aqui com a corrente com valor negativo. A forma de onda da tensão VC não parece muito com a onda quadrada, tendo na realidade características de uma onda triangular. Então ela está mais para uma onda triangular aqui, né, do que para uma onda quadrada. O aumento da constante de tempo resultou em uma forma de onda, né, sobre o capacitor mais arredondada, tendo a corrente IC aumentado substancialmente na largura, mostrando um período de carga mais longo. Então aqui um período de carga, né, mais longo, mas o período de descarga também, né, também ficou mais longo também, porque a constante de tempo é igual, tanto nesse caso para carga e descarga, né? Para o caso agora do período t sobre 2 for menor do que 5 constantes de tempo. Então, neste caso, se t sobre 2 for menor que 5 constantes de tempo, ou seja, t for menor que 10 constantes de tempo, passo 2 multiplicando o 5, né? A tensão do capacitor não alcança o valor final durante o primeiro pulso, né, positivo, da forma de onda da fonte, né, durante o pulso da fonte, não atingiu ainda, não deu tempo de atingir o valor V aqui, como podemos ver, e o ciclo de descarga não retorna para o valor 0 volt antes de iniciar o próximo pulso. Então, antes de zerar, isso aqui é como se fosse o salário do mês, né? Por exemplo, antes de você receber todo o dinheiro, por exemplo, né, o patrão para de te pagar, né? Antes de atingir o final do mês, o final do pagamento, ele para de te pagar, então para de entrar dinheiro no seu bolso. E você começa a descarregar, né, o dinheiro, gastando, só que tem um porém, né? Antes de chegar no final do mês, né, onde você está gastando, você recebe antes de gastar o dinheiro tudo. Ou seja, é uma coisa boa, né? Você já gastou o dinheiro todo, que você não gastou o dinheiro todo ainda até antes do final do mês, né? Então sobra uma reservinha, né? Aí o patrão já começa a te pagar de novo e começa a aumentar a sua reserva, suas vendas, né? Só que aí, antes de você receber tudo, né, que poderia o potencial de recebimento ver aqui, você começa a gastar dinheiro de novo, né? Aí você começa a gastar de novo e chega no final do mês, você não gastou novamente tudo, sobrou até mais do que no mês anterior, como você pode ver aqui, sobrou mais, né? E começa a ganhar dinheiro de novo, aí começa a ganhar, mas não deu tempo de você ganhar, né, todo o dinheiro potencial que tinha para receber, e já começa a gastar novamente. Só que agora você gasta menos ainda, né? No final do mês sobrou mais dinheiro ainda, ou seja, está sobrando cada vez mais dinheiro. Agora, como podemos interpretar isso aí? Então, na realidade, o valor inicial de cada pulso subsequente varia, até que o regime estacionário seja alcançado. Então, vai chegar um momento que no final, né, você vai ter não vai sobrar mais do que um certo valor, e nem vai subir mais, né, do que um certo valor aqui no final do ciclo de carga, né, de entrada de dinheiro, por exemplo. Então, na maioria dos casos, considerar que o regime estacionário se estabeleça após 5 ciclos, ou seja, 5T chega no regime estacionário. Já podemos considerar, né? 5 ciclos na forma de onda aplicada é uma boa aproximação. À medida que a frequência aumenta, né, agora a frequência vai aumentando, e o período diminuir, agora uma condição mais extrema ainda, né,
ocorrerá uma resposta cada vez mais plana para a tensão do capacitor. Então, até resultar em um tipo de forma de onda mostrada na figura abaixo. Esta figura nos leva a uma importante conclusão em relação à curva de resposta, né, da tensão do capacitor VC. Então, note que aqui foi como eu também havia falado. Então, inicialmente não se tinha nada, né, de tensão no capacitor e carrega até um valor aqui antes de chegar ao nível máximo possível, né, que poderia atingir, e não deu tempo, em T/2. Aí começa a fase de descarregamento. Aí na fase de carregamento não deu tempo de descarregar novamente, né, até chegar ao valor zero, e já começa a injetar mais corrente, né, em razão do pulso da fonte, né, do trem de pulso. E começa a fase de descarga, então a frequência aqui está muito alta. Então, nesse caso, T/2 é muito menor do que as 5 constantes de tempo do circuito. Ou seja, nesse caso, né, veja que a onda tende a um valor aqui médio, intermediário, aí, né, bem na metade da amplitude do ciclo, né, da amplitude da forma de onda de entrada. Então, podemos concluir que no regime estacionário, o valor médio dessa tensão VC é igual ao valor médio da onda quadrada aplicada. Então, nessas condições extremas aqui, podemos também, né, concluir que T/2, né, muito menor que 5 constante de tempo, vai ser igual, né, ao valor médio da onda quadrada. Observe nas figuras abaixo que a forma de onda da tensão VC sobre o capacitor aproxima-se do valor médio V dividido por 2, né, da tensão do trem de pulso aplicado na entrada, né, do circuito. Então, podemos observar aqui nesse caso, né, aqui, quando T sobre 2 é muito menor do que 5 constantes de tempo. Aqui também é a mesma coisa, o valor médio tende a ser, né, a CV sobre 2. Aqui é menor, T/2 é menor que 5 constante de tempo, mas não muito menor. Demora mais a atingir, né? Quer dizer, não demora mais necessariamente, mas fica mais difícil de visualizar que o valor médio da forma de onda aqui aplicada, né, é exatamente V sobre 2. Então, vamos usar um exemplo, o exemplo 10. Então, a onda quadrada de frequência é 1 kHz ou 1000 Hz, mostrado na figura abaixo, essa aqui, aplicada a um circuito RC, como se fosse um filtro, né? Então, letra A, compare a largura dos pulsos da onda quadrada com a constante de tempo do circuito. Letra B, esboce o gráfico da tensão sobre o capacitor aqui na saída, né, V, do capacitor VC. Esboce também o gráfico da corrente. A amplitude aqui da onda quadrada é de 10 mV. Aqui não mostra, né, o período T, mas basta usar a frequência para calcular o valor do período T. E também aqui do T/2, né, que é a largura do pulso. Então, vamos à solução. Então, letra A, compare a largura dos pulsos da onda quadrada com a constante de tempo do circuito. Então, para saber como será a forma de onda, temos que fazer essa comparação para saber, né, se T/2 é menor ou igual ou maior, né, do que 5 constantes de tempo do circuito. Então, o período T é igual a 1 sobre F. Então, como a frequência é de 1000 Hz, então vamos obter o valor de 1 milissegundo de período T. A largura aqui, o ciclo de trabalho do pulso, ou largura do pulso, TP é igual a T/2, que é igual a 0,5 milissegundo. A constante de tempo, tal, aqui é R vezes C, como R
vale 5 kΩ e a capacitância 0,01 microfarad ou microfarad. Podemos fazer essa conta e obter agora o valor que dá 0,05 milissegundo. Fazendo a conta da divisão de TP sobre tal, vamos obter que dá o valor de 10. Ou seja, TP é igual a 10 constantes de tempo, que é igual a T sobre 2. Então, chegamos a qual conclusão? Então, esse resultado mostra que a tensão do capacitor atinge o valor final depois de decorrido um intervalo igual à metade da largura dos pulsos. Ou seja, no período de carga, né? No período de carga, subindo aqui, vai dar tempo, né, de chegar ao valor final da tensão antes de começar o ciclo de descarga, né, da tensão aqui VC sobre o capacitor. Letra B. Esboce o gráfico da tensão do capacitor VC. Então, na fase de carga, temos o valor inicial da tensão. Podemos usar aquelas fórmulas, né, que descrevem a equação do capacitor, né, para um circuito RC. Então, a tensão inicial é 0 volt, aqui no primeiro pulso. E a tensão final VF, que deveria atingir, né? Aqui não é garantia que vai chegar, porque depende da largura do pulso, né? Então, VF é igual a 10 mV. E então podemos substituir na equação aqui do capacitor, aquela equação, né, que já foi deduzida anteriormente. Então, VC mais VI menos VF, que é o valor final, vezes E elevado a menos T sobre RC. Fazendo o cálculo, é igual a 10 mV, que é o valor final, né, que deveria atingir a tensão do capacitor, mais a tensão inicial 0, menos 10 mV, que é o valor final, vezes E elevado a menos T sobre tal. E, então, o valor da capacitância, da tensão do capacitor, é igual a 10 mV vezes E1 menos E elevado a menos T sobre tal. Na fase de descarga, podemos então calcular a fase de descarga. VI é igual a 10 mV e o valor final agora, na fase de descarga, o objetivo é atingir 0 volt, né, que é o valor final, porque a tensão agora aplicada é 0 na fonte, no intervalo entre T sobre 2 e T. Né? Então, aplicando o valor aqui, VF final é 0, e aqui também é 0, então a equação se reduz da tensão, né, dada do capacitor, aqui calculada, 10 mV vezes E elevado a menos T sobre tal. Para verificarmos se realmente o capacitor, né, carregou ou descarregou, então na primeira equação aqui basta substituir o T, né, o T pelo seu valor de T sobre 2 aqui, né, T maiúsculo sobre 2, que é do período sobre 2, e também a constante tal, né, e verificar qual o valor da tensão. Então vai aproximar bastante da tensão, né, da amplitude aqui do valor de pico, o valor máximo, né, do trem de pulso. A forma de onda da tensão do capacitor VC aparece na figura abaixo. Então, esse aqui é o ciclo de descarga, né? A equação é essa, para o ciclo de descarga, e para o ciclo de carga é a outra que mostramos. Então, ele se carrega aqui, né? Aqui há um tempo, né, bem menor, ele consegue carregar em um tempo bem menor do que o final, né, do ciclo de carga aqui, do ciclo de trabalho desse trem de pulso. Então, aqui podemos observar que aqui temos 5
tal, né, que o autor escreveu esse Tzinho, mas aqui é tal, na verdade, que eu quis escrever. Então, 5 tal aqui ocorre aqui bem antes, né, então ele atinge os 10 milivolts bem antes do que o final aqui do pulso, né, da descida do pulso. Essa é a tensão. Letra C. Esboce o gráfico da corrente do capacitor na fase de carga em T igual a 0 segundo. VR, que é a tensão do resistor, é igual à tensão da fonte. Por quê? Porque o capacitor está descarregado, né? E a corrente IR máxima é igual a V sobre R. Naquele instante, bem aqui no início da aplicação do pulso, né? O capacitor tem tensão 0, então a corrente é máxima naquele instante. Então fica V sobre R, que dá 10 milissegundos, que é essa tensão aqui do pulso, dividido por 5 kΩ. Então, o valor de pico da forma de onda da corrente do capacitor, que vai para o capacitor, carregando o capacitor, IC, né, é de 2 microampere. E então podemos usar a equação aqui que descreve, né, o carregamento do capacitor. Então a corrente IC é igual a I máximo vezes E elevado a menos T sobre tal, que dá 2 microamperes vezes E elevado a menos T sobre tal. É claro que existe outro método aí para calcular a corrente, né? Porque a corrente do capacitor IC I do capacitor também pode ser calculado como C dV, né? dVc, que é a derivada da tensão do capacitor, dt, né? Então aqui é outra forma de calcular a corrente do capacitor, né? Só basta resolver essa equaçãozinha aqui diferencial, e C é igual a C dV dt, que é uma equação básica aí que também provavelmente vamos obter esta equação aqui fazendo essa derivada, né, da tensão do capacitor da equação anterior, né? Durante a fase de descarga, a corrente é descrita pela mesma equação, mas com o sinal oposto, como mostra a figura abaixo. Então, aqui temos uma simetria, né, entre o pulso positivo aqui, na fase de carga, né, do capacitor, a corrente indo para o capacitor, e o valor do pico é 2 microampere, ou 2 microamperes, e aqui o pulso negativo, ele começa quando o pulso é zero, né, o valor da onda de entrada é zero, aqui no período entre T sobre 2 e T da tensão aplicada ao circuito, e ele é negativo aqui com o mesmo valor, né, de menos 2 microamperes. Aí, essa aqui é a fase de descarga. Quando ele descarregou totalmente, ainda sobra um tempo, né? Ainda tem mais de 5 constantes de tempo aqui à frente, né? Então sobra tempo aí antes de iniciar o próximo pulso, né, lá da fonte. Vamos fazer o exemplo 11, que é apenas o exemplo 10 modificado, entretanto agora com a frequência de 10 kHz. A onda quadrada de frequência 10 kHz, mostrado aqui na figura abaixo, né? Agora aqui são 10 kHz, porque vamos usar os dados do problema 10, é aplicada ao circuito RC aqui ao lado da mesma figura. Então, letra A, compare a largura dos pulsos da onda quadrada com a constante de tempo, agora para essa frequência. Esboce os gráficos da tensão e da corrente do capacitor. Então, letra A, compare a largura dos pulsos da onda quadrada com a corrente com a constante de tempo do circuito. Então, agora a frequência é de 10 kHz. Então, agora
o período da onda é 1 sobre f, né? Então 1 sobre 10 kHz, então dá o período de 0,1 milissegundo. E então o ciclo de trabalho aqui é t sobre 2, que dá, né, 0,05 milissegundos. A constante tal aqui, a constante de tempo, é igual a Tp, que é igual a T sobre 2, que dá 0,05 milissegundo. Em outras palavras, a largura do pulso é exatamente, agora nesse caso, igual à constante de tempo do circuito. A tensão Vc não alcança o valor final antes que o primeiro pulso da onda quadrada retorne para zero. Então, no intervalo de t igual a zero, ou seja, daqui até t sobre 2 aqui, então não deu tempo, né? Como podem ver aqui, não deu tempo de o nível da tensão no capacitor Vc chegar ao mesmo nível do pulso de entrada, né? Do trem de pulso. Então, nesse caso, é aquele caso que não vai dar tempo de carregar e nem descarregar o capacitor, vai existir um valor residual. Então, assim, a solução da equação que descreve a tensão do capacitor é dada por Vc, né? Essa aqui, que depende do valor final, né? E do valor inicial. O valor inicial do capacitor, no caso, é 0 volt, quando ele está descarregado no primeiro pulso, né? E o valor final que ele pretende chegar, em razão da fonte aplicada, é de 10 mV, é o valor final que ele pretende chegar, mas o pulso é zerado antes de chegar a esse valor. Então, logo, Vc, a equação, mesmo que sendo essa aqui, né, mas não vai chegar até o final. Então, fica 10 mV vezes 1 menos e elevado a menos t sobre tal. Então, nesse caso, ele não vai chegar até o valor final, vai chegar aqui justamente a 6,32 mV até o tempo de t sobre 2. Então, ele poderia chegar até o valor de 10 mV, né, se a largura do pulso fosse bem mais larga, né, desse tempo. Então, como vimos na aula 10, né, na disciplina de circuitos elétricos 1, em t igual a tal, a tensão do capacitor, né, chega a 63,2% do valor final, como aprendemos na época, né? Fazendo t igual a tal na equação, então podemos calcular aqui facilmente que Vc é igual a 10 mV vezes 1 menos e elevado a menos 1, porque t sobre tal, né, vai dar 1, porque t é igual a tal, então dá menos 1 em cima, e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 dá aqui 0,368. Fazendo essas contas, multiplicando, né, e simplificando, vamos obter aqui o valor de 6,32 mV, que é esse valor aqui embaixo, né, que atingiu o valor, né, da tensão do capacitor no final do pulso, né, do primeiro pulso, T sobre 2. Aí começa o ciclo de descarga, né? Vamos para o próximo slide. Na fase de descarga, então, agora para t igual a t sobre 2 e t, então, para esse intervalo aqui, né, de t sobre 2 até t, daqui até aqui, então ele começa a descarregar. Então, o valor inicial agora, nesse caso, da tensão vai ser usado o valor final do ciclo de carga, né? Então, o valor final lá era 6,32, que vai ser usado agora na tensão inicial do capacitor agora, que é de 6,32 mV. E a tensão final que o capacitor pretende chegar, porque a tensão da fonte do trem de pulso lá é zero agora, nesse intervalo de tempo, ela pretende chegar a 0 volt, mas não indica que vai chegar, né? Então, a tensão do capacitor Vc é igual ao valor final
que ele pretende chegar, que seria o 0 volt, mais o valor inicial de tensão que ele já tem, esse VI de 6,32 mV, menos o valor final que ele pretenderia chegar, né, de 0 volt, vezes E elevado a menos T sobre tal. Então, a constante de tempo não muda, né? Então é a mesma, substituindo os valores aqui. Essa é a equação que descreve esse intervalo aqui, né? Esse intervalo de descarregamento de 6,32 mV vezes E elevado a menos T sobre tal, onde T é medida a partir de T sobre 2, como falei, né? Aqui T sobre 2. Em outras palavras, fazendo o tempo T igual a zero no início de cada um dos intervalos da figura abaixo. Assim, por exemplo, para calcular o valor da tensão VC, vamos substituir T igual a T, ao T maiúsculo agora, que é o período, né? E fazendo T igual a tal na equação acima, e não T igual a 2 tal. Não podemos usar o 2 tal. Não podemos, nessa equação aí, não podemos usar o tempo desde o início aqui, né? O início da contagem do tempo. Temos que usar o delta tempo aqui, né? O delta T apenas, né? Como que aqui fosse zero, para poder, né, valer essa equação aí. Então, no final, substituindo o valor aqui de T igual a tal, né? Porque é esse intervalo aqui, vamos obter o valor de 2,33 mV. Então, nesse final aqui, o capacitor vai descarregar até 2,33 mV, até iniciar um novo pulso de carga, né? Um novo pulso positivo. Então, substituindo T igual a tal, aqui na equação ao lado, substituindo T igual a tal, que é o final do pulso aqui, né, nesse ponto. Nesse ponto aqui, vamos substituir não por 2 tal aqui, mas, como foi dito, né, por tal apenas. Então, VC é igual a 6,32 mV vezes E elevado a menos 1. Fazendo a conta, vamos chegar, né, ao valor aí que eu já tinha falado, de 2,33 mV aqui. Então ele descarrega só até aqui e já começa a carregar novamente. No intervalo seguinte, então agora a tensão inicial já não é zero mais. A tensão inicial agora no ciclo de carga é 2,33 mV. E a tensão final que ele objetiva chegar, né, seria os 10 mV da fonte, da onda quadrada, né, do pulso quadrado, do trem de pulso. Então, podemos observar que ele vai partir agora, né, vai partir aqui desse valor de 2,33 e vai subir aqui até chegar no final do pulso, nesse ciclo de carga. Então, substituindo os valores agora, VC é igual ao VF, que é o valor final que ele pretenderia chegar, né, se o pulso fosse mais largo, mais V inicial, que agora é 2,33 mV, menos o valor final, vezes E elevado a menos T sobre tal. Substituindo os valores, vamos obter essa equação aqui, que descreve justamente, né, essa subida aqui, né, desse gráfico, né, nesse pequeno intervalo de carga do capacitor entre 2 tal até 3 tal no tempo, né, aí na linha do tempo T. Em T igual a tal, pois agora T é igual a T maiúsculo, é o período, que é igual a 2 tal, é considerado agora, né, como sendo o tempo igual a 0 segundo, né, para esse intervalo. Fazendo o cálculo, VC, né, para o tempo igual a tal, aqui, que é uma constante de tempo,
vamos obter o valor aqui, substituindo na equação, 7,18 mV, que é esse valor aqui, 7,18 mV. Então, ele carregou, note que ele carregou um valor maior do que o anterior um pouquinho, ó. Então, ele carregou um pouquinho a mais, que no anterior era 6,32 mV. Agora, no intervalo em que o capacitor está descarregando agora, a tensão inicial agora vai para 7,18 mV, que é o valor anterior. Então, esse valor aqui, agora ele vai descarregar nesse intervalo, e o valor inicial da tensão é 7,18, e a tensão final que o capacitor pretende chegar, de acordo com o trem de pulso, né, é 0 volt. Aqui nesse intervalo, né, o trem de pulso, aqui está 0 volt nesse intervalo. Então, a tensão do capacitor é o V final, mais aquela equação, né, que já conhecemos, V inicial menos V final, vezes E elevado a menos T sobre tal. Então, substituindo os valores do V final, que é 0, o valor inicial, que é 7,18 mV, V final, que é 0. Então, temos essa equação para a descarga, né, desse capacitor nesse intervalo aqui. Então, agora calculando o valor da tensão do capacitor para T igual a tal, que é o final do ciclo de descarga, vamos obter aqui, substituindo o valor, né, aqui para T igual a tal, o valor de 2,64 mV. Então, agora ele descarrega até o nível de 2,64 mV. Veja que ele descarregou agora e sobrou mais do que o valor anterior de tensão no capacitor. Sobrou um pouquinho a mais. Então, veja que o nível de cima está subindo, né? O pico está subindo, né? E o valor do valor mínimo da tensão também está subindo um pouquinho. Então, a onda toda da tensão do capacitor está subindo à medida que vai passando, né, cada ciclo do trem de pulso. Então, continuando o processo, é possível gerar a forma de onda quadrada completa da tensão do capacitor, que aparece na figura abaixo. Observe que as repetições ocorrem após, né, T igual a 8 8 constantes de tempo, e a forma de onda alcança o estado, né, estacionário em um período de tempo menor do que 10 constantes de tempo, que corresponde a menos de 5 ciclos da onda quadrada aplicada. Então, podemos observar, né, que o nível máximo aqui no primeiro pulso, né, era de 6,32, subiu para 7,18 no segundo pulso. No terceiro pulso atingiu 7,29, se for calculado todos os pulsos na frente. Depois chegou a 7,31, um pouquinho acima, né, do anterior. Entretanto, já no próximo pulso, o valor final já foi 7,31 também. Então, esses dois aqui agora têm o mesmo valor. Veja que não está mais elevando o valor final da forma de onda, né? E no valor mais baixo, aqui o valor, ele começou do zero, né? Claro, descarregado. E o valor primeiro, aqui ele descarregou apenas para 2,33 mV. Depois, no próximo ciclo aqui de descarga, ele descarregou menos ainda. Ele chegou no final com 2,64 mV ainda. Aqui ele chegou com 2,68. Aqui no próximo 2,69, né? E no próximo ele já repetiu, olha, já repetiu o mesmo valor, ou seja, o valor mínimo da tensão agora do capacitor já não reduz mais, não aumenta mais. Então chegou no ponto de estacionário, né? O ponto estacionário. Então pode-se calcular aí até, né, obter o valor, né, estacionário ou de regime permanente, né, quando é aplicado a um trem de pulso, né, um trem de pulso quadrado aí em um circuito RC.
Observando os detalhes da forma de onda, verificamos que os níveis máximo e mínimo da tensão do capacitor aumentam gradualmente até o estado estacionário ser alcançado. Como a forma de onda é exponencial entre t igual a 4 períodos e t igual a 5 períodos tem constantes de tempo iguais, o valor médio da tensão VC pode ser determinado a partir dos valores finais VC de 7,31 mV, que é esse valor aqui, ou esse aqui, né? E 2,69 mV, que é o valor final aqui do valor mínimo, né? O valor mínimo da tensão do capacitor. Da seguinte forma, então, o valor médio da tensão do capacitor, ou average, do inglês average, é igual à soma, né, do valor máximo e do valor mínimo dividido por 2. Então, fazendo as contas, dá 10 mV dividido por 2, ou seja, podemos notar que esse valor é a metade aqui, né, da magnitude ou da amplitude aí, do trem de pulso da tensão de entrada, né, que é o valor que é igual ao valor médio da onda quadrada aplicada, como já foi dito anteriormente nesta seção. Podemos usar os resultados vistos na figura abaixo para, então, plotar ou, né, fazer o gráfico em qualquer instante de tempo para a corrente do capacitor e do capacitor. Então, a tensão, podemos aplicar aqui a lei de Kirchhoff, das tensões. Então, a tensão de entrada é igual à tensão sobre o resistor mais a tensão sobre o capacitor. Ou a tensão no resistor é igual a V de entrada menos V do capacitor. Então, podemos calcular a corrente IR igual à corrente do capacitor, que é a mesma corrente, igual a V de entrada menos V do capacitor sobre R. Claro, é possível também calcular pela derivada, né, em cada intervalo de tempo aí, a corrente, né, a equação da corrente, pelo menos a equação da corrente. Então, em T igual a 0 mais, a tensão VC do capacitor é 0 volt e a corrente do resistor, 0 mais é um tempo um pouquinho maior do que 0, né? 0 segundo. Então, a corrente do resistor é igual a V de entrada, que é do trem de pulso, menos a tensão do capacitor, que já conhecemos, né, todo o gráfico da tensão do capacitor, dividido por R. Então, podemos calcular 10 mV menos 0 dividido por 5 kΩ, que dá um valor de pico de 2 mA. Então, vamos mostrar no próximo slide. Então, a corrente do capacitor inicial aqui é de 2 mA, né? Podemos observar aqui e comparar com o gráfico aqui do trem de pulso de tensão da entrada. À medida que o capacitor vai se carregando, a corrente vai diminuindo de intensidade, né? Vai diminuir a taxa e é expressa, né, por essa equação. IC é igual a 2 mA vezes E elevado a menos T sobre tal. E o seu valor ocorre, né, o seu valor de corrente chega aqui ao valor onde ela muda de direção abruptamente, né? E o valor aqui dela é 0,736 microampere. Como que calcula? Esse valor basta substituir na equação aqui, né? O valor do tempo igual a uma constante de tempo, né, tal. Substituindo o valor, né, podemos ver que o valor é 0,736 microampere, que é esse valor aqui. Agora ela inverte de sentido, porque aí o capacitor começa a descarregar, né, vai para o lado negativo. Então o capacitor começa a fornecer, né, corrente para o resistor e para a fonte, né, de volta. Então, de qualquer forma,
podemos calcular aqui, então, esse valor do pico negativo agora, de menos, então já tinha um valor inicial, né, de tensão, que pode determinar o valor da corrente aqui negativa, menos 1,264 microampere. E aí, no ciclo de descarga, ele descarrega aqui até o valor que a corrente atinge, menos 0,465 microamperes. E aí surge um novo ciclo positivo, um novo pulso, que aí novamente a corrente inicia, só que agora inicia com valor um pouquinho mais baixo, né? Com valor de 1,534 microampere. Por quê? Porque o capacitor tem uma carga inicial, né? Uma tensão inicial que impede que o valor inicial seja de novo 2 microamperes, é um valor mais baixo. E assim por diante, né? Podemos calcular para todos os ciclos aí até atingir o valor estacionário aqui da corrente, aqui estacionário no ponto mínimo, estacionário também no ponto máximo, e estacionário aqui também nos pontos intermediários aqui, quando inverte abruptamente, né, o sentido da corrente. No caso da borda posterior do primeiro pulso, a borda posterior de descida, a tensão do capacitor não pode variar instantaneamente, resultando no valor de corrente mostrado a seguir, quando a tensão VI cai para zero. Então, a corrente do capacitor, que é igual à corrente do resistor que estão em série, é igual a VI menos VC, que é a tensão de entrada, de input, menos a tensão do capacitor sobre R. Então, a tensão de entrada é 0 volt, menos a tensão do capacitor de 6,32 mV dividido por 5 kΩ. Então vamos obter a corrente aqui de menos 1,264 microampere, que é esse valor aqui, que corresponde a esse ponto. Então, esse aqui é o valor da corrente no instante, logo após, né, o trem de pulso, né, o valor do sinal ficar zero, da entrada zero. Então, ele estava, né, aqui com esse valor aqui, e nesse instante ele passa a ser 0 volt a entrada. Então, nesse instante, a corrente inverte de sentido, né, que é esse valor aqui, e começa a circular do capacitor para a carga, né? Então, podemos, claro, aplicar essa mesma formulação, né, para todos os pontos de tensão que conhecemos, porque conhecemos o valor de VC, e assim podemos obter uma aproximação razoável, né, do gráfico da corrente do capacitor. De qualquer forma, se for necessário, também podemos obter as equações, né, correspondentes em cada um dos intervalos, né, as equações da corrente do capacitor também em cada intervalo. Então, especificamente, a partir desse momento, a corrente passa a diminuir, né, de amplitude, claro, em módulo, né, de acordo com a equação IC igual a menos 1,264 microampere vezes E elevado a menos T sobre tal. E vai, né, vai diminuir em módulo, porque está aumentando, né, de um número negativo para um número menos negativo, né, e vai, né, permanecer aqui reduzindo o seu módulo até chegar nesse ponto. E para obter o valor desse ponto, basta, né, substituir aqui o tempo na equação pelo valor de tal, que vamos obter o valor, né, da corrente no final desse intervalo aí, onde a tensão aplicada é zero, né, da entrada. Então, substituindo o valor, vamos obter aqui o valor de menos 0,465 microampere. Então, para o tempo igual a t, ou seja,
as duas constantes de tempo, então T aqui nesse ponto. A tensão do capacitor, podemos olhar lá no gráfico do capacitor, é de 2,33 mV. E a tensão agora de entrada, né, da fonte, VI retorna para 10 mV. Como podemos, né, ver aqui, retorna aqui para 10 mV nesse intervalo. Resultando que podemos calcular a corrente do capacitor inicial nesse ponto, né, nesse ponto de transição. Então, no ponto de transição, então, a corrente do capacitor é igual à corrente do resistor, que é igual a VI menos VC dividido por R. Substituindo, né, os valores, como já conhecemos, aqui a tensão do capacitor nesse ponto, basta olhar o gráfico do capacitor, vamos obter aqui a corrente de 1,534 microamperes. Então, inicia, né, a outra equação de carregamento do capacitor, né, onde esse aí é o valor, né, da corrente do capacitor nesse intervalo. Claro que podemos obter a equação também de descarga, né, nesse intervalo aqui também para o capacitor. A equação usada para determinar a diminuição da corrente naquele intervalo é IC igual a 1,534 microampere vezes E elevado a menos T sobre tal. Então, é esse intervalo aqui, né, de descarga. Essa é dado por essa equação. Então, para saber qual o valor final, basta substituir o tempo aqui nesta equação por uma constante de tempo tal, né? Ou seja, lá no tempo 3 tal na linha do tempo, de fato. Então, o valor calculado, né, substituindo essa equação, é de 0,565 microamperes, que é esse valor aqui. O processo continua até que o estado estacionário também, né, seja atingido para a corrente, no mesmo instante que ocorre lá para o estado estacionário para a tensão do capacitor. Observe na figura abaixo que é constante, a corrente máxima diminui na direção do estado estacionário, enquanto a corrente no sentido oposto fica mais negativa. Então, é também importante observar que a forma de onda atual torna-se simétrica em relação ao eixo horizontal, enquanto o regime estacionário, quando o regime estacionário é atingido. Então, essa aqui vai reduzindo, né, o ponto de máximo, né, vai reduzindo aqui, a princípio, né, vai reduzindo aqui, né, o valor vai reduzindo, e aqui esse vai reduzindo também para um valor mais negativo, né, vai mais negativo, vai ficando cada vez mais baixo, até ficar simétrico, né, a parte positiva aqui da corrente, né, ficar igual à parte negativa aqui, até ficarem, né, com a mesma área, ou seja, a mesma quantidade de carga que o capacitor recebe, né, que é a integral da corrente, é o mesmo do ciclo de descarga. O resultado é que a corrente média ao longo de um ciclo é zero, quando chega em regime permanente, como deve acontecer nos circuitos RC em série. Lembre-se da aula, né, do estudo da aula 10, Circuitos Elétricos 1, da disciplina Circuitos Elétricos 1, no qual o capacitor do regime estacionário de corrente contínua pode ser substituído por um circuito aberto e, portanto, a corrente do capacitor tende a zero, ou é igual a 0 ampere. Embora nos dois exemplos anteriores tenhamos iniciado nossa análise com o capacitor descarregado, nada impede, né, que utilizemos o mesmo método para resolver problemas em que o capacitor possui já uma carga inicial. Para isso, basta substituir a tensão de entrada VI pela tensão inicial do capacitor. Então, vamos estudar agora o outro tópico interessante, que é sobre a ponta de prova atenuadora compensada, né, de osciloscópios.
A ponta de prova atenuadora de 10 vezes, né? Ela atenua em 10 vezes, usada nos osciloscópios, é projetada para reduzir a amplitude da tensão de entrada do osciloscópio por um fator de 10. Se a impedância de entrada do osciloscópio for de 1 megaohm, a ponta de prova de 10 vezes deverá ser uma resistência interna, deverá ter uma resistência interna de 9 megaohms, conforme mostra a figura abaixo. Então aqui vamos medir um sinal, né, por exemplo, uma onda quadrada, onde, né, ela apresenta um pulso aqui que vai do 0 para 200 volts. E vamos medir aqui através de uma ponta de prova, né, de um osciloscópio. Então temos aqui uma impedância de 9, uma resistência de 9 megaohms, né, de resistência. Quando ela for selecionada, né, a função de atenuação de 10 vezes. E ela está em série com a resistência interna do próprio osciloscópio de 1 megaohm, né, aqui. Então, somando as duas, dá um valor de 10 megaohm, que representa uma atenuação de 10 vezes. Né? E internamente, depois de medido, né, o osciloscópio vai enxergar, né, vai detectar, vai sentir, né, em seus sensores o valor da onda quadrada, né, com amplitude reduzida de 10 vezes, ou seja, 200 dividido por 10, de 20 volts apenas. Claro que geralmente os conversores analógico digital, por exemplo, eles não são projetados para receber qualquer nível de tensão. Geralmente é uma faixa de, por exemplo, 10 até menos 10 volts. Então, todos os sinais têm que ser, né, atenuados ou condicionados através de transformadores de potencial ou de corrente, ou de transdutores, de forma que as tensões fiquem, né, nessa faixa entre 10 volts e menos 10 volts. E depois, através de algum software, né, se faz a correção de amplitude do sinal, né, multiplicando por um fator, um fator para corrigir para o valor verdadeiro, né, para calcular potência, valor médio e outros assim, né, outros valores. Então, geralmente, as placas de aquisição de dados, né, da National, por exemplo, Instruments, são feitas dessa forma. Né? Aplicando a regra dos divisores de tensão, podemos calcular a tensão vista pelo osciloscópio aqui, que é a tensão medida sobre a resistência interna de 1 megaohm, né, do osciloscópio. Então, a tensão medida do osciloscópio é 1 megaohm vezes a tensão de entrada, aqui que é aplicada na ponta de medição, dividido pela soma de 1 megaohm mais 9 megaohm. Então, fazendo as simplificações, vamos obter um fator de redução de 10 vezes, né, multiplicado por uma fração de 1 sobre 10 da tensão de entrada na ponteira de prova do osciloscópio. Além da resistência de entrada, os osciloscópios também possuem alguma capacitância de entrada, e a ponta de prova introduz uma capacitância adicional em paralelo com a do osciloscópio, conforme a figura ao lado. Então temos aqui a ponteira de prova, temos o seletor lá que escolhe o valor de 10 vezes de atenuação, né? A ponteira lá na ponteira do osciloscópio. E aqui temos o cabo do osciloscópio, que tem uma capacitância de 10, por exemplo, picofarad, para um cabo, por exemplo, de 1 metro. E internamente ao osciloscópio temos uma resistência de 1 megaohm RS interna, né, do V do osciloscópio, e uma capacitância aqui interna lá do osciloscópio de 20 picofarad ou picofarad. Então são aqui os elementos principais, né, que modelam um osciloscópio e sua ponteira de forma bastante, né, mais precisa do que, né, uma modelagem simples de apenas um instrumento de medição simples. Então ele também pode influenciar na medição osciloscópica para ondas, né, de alta frequência, né, elevada frequência.
Então temos aqui os elementos, né, principais. A capacitância da ponta de prova é da ordem de 10 picofarad. Então 10 picofarad é a capacitância aí para um cabo de 1 metro. E 15 picofarad para cabos de 3 metros de comprimento. A capacitância total de entrada é, portanto, a soma dos dois elementos capacitivos, resultando no circuito equivalente visto aqui abaixo. Então temos aqui um capacitor aqui de 10 picofarad e outro aqui de 20 picofarad. Somando os dois que estão em paralelo, vamos obter uma capacitância aí de entrada CI de 30 picofarad equivalente. Então aqui é o circuito equivalente da ponteira de prova e do osciloscópio. Ou seja, podemos simular isso aqui aplicando, por exemplo, formas de ondas para ver o quanto que o osciloscópio, o próprio osciloscópio, distorce ou pode distorcer um sinal de entrada, né, de uma onda quadrada, né, ou onda qualquer triangular, ou qualquer onda que apliquemos ao sistema, e variando a frequência aí, desde uma faixa de poucos hertz até gigahertz, né, ou mais. Para analisar o circuito, determinaremos o circuito equivalente de Thevenin do ponto de vista do capacitor CI, que é esse capacitor aqui. Então, resolvendo o circuito de Thevenin, substitui ele, abre ele, né, o circuito, onde ele estiver, aterra a fonte, né, ou curto-circuita a fonte. Então, podemos notar que o R-Thevenin, visto a partir dos terminais do capacitor, é os 9 megaohms paralelo com 1 megaohm. Então resulta em uma resistência de Thevenin de 0,9 megaohm. A tensão de Thevenin de circuito aberto também podemos obter aqui sobre o capacitor, que fica, né, como sendo um divisor de tensão que é igual a 1 megaohm, que é a tensão sobre aqui a tensão, o resistor de 1 megaohm, vezes a tensão de entrada VI, dividido pela soma das resistências aí, que dá o valor de 1 sobre 10 VI. Então essa é a tensão de Thevenin. O circuito equivalente então de Thevenin é mostrado aqui, que mostra a tensão aqui de Thevenin, que é 0,1 do V de entrada, né, da onda quadrada que foi aplicada, e a resistência de Thevenin de 0,9 megaohm, e aqui o capacitor que está, né, que foi retirado do circuito para calcular o circuito de Thevenin de 30 picofarad. Então podemos simular esse circuito, né, e ver as respostas do quanto que a própria ponteira de prova e o osciloscópio afetam o sinal medido. Então muita gente acha que os medidores, né, são instrumentos que não afetam o circuito de medição ou a própria medição em si, mas sim, eles podem afetar significativamente em aplicações muito extremas, né, de frequência, por exemplo, frequências elevadíssimas. Por exemplo, os próprios instrumentos vão inserir erros, né, na medição. Para a tensão de entrada de 200 volts para o pulso, o valor máximo, então a tensão agora de Thevenin é igual a 0,1 vezes a tensão de entrada VI. Então dá o valor de 20 volts de valor máximo. E para calcular a tensão do capacitor, então podemos usar o valor final de 20 volts, que é a tensão lá interna do osciloscópio, e a tensão de entrada, né, igual a 0. Então vamos obter o valor aqui da constante de tempo, tal igual a R vezes C, que dá 0,9 vezes 10 elevado a menos 6 ohms. Aqui colocou W, né, mas eu queria provavelmente colocar a letra ômega, né, a letra ômega
maiúscula e não ômega minúscula, vezes 30 vezes 10 elevado a menos 12, que é a capacitância aqui de entrada equivalente aí do capacitor e ponteira, né? Então dá uma constante de tempo de 27 microsegundos. Então, se for aplicado um sinal, né, para medir um sinal de 5 kHz através desse osciloscópio, vamos ter um período dessa forma de onda de 0,2 milissegundo. E t sobre 2, como estamos calculando aqui, t sobre 2 é igual a 0,1 milissegundo, que é igual a 100 microsegundos, que são equivalentes, né? 0,1 milissegundo é igual a 100 microsegundos. Como 5 constantes de tempo é igual a 135 microsegundos, ou seja, maior do que meio período de 100 microsegundos, como mostra a figura ao lado, que produz claramente uma considerável distorção do sinal de entrada. Então, o osciloscópio vai medir de fato uma onda, né, assim distorcida, né, porque não vai dar tempo desses capacitores parasitas aí, né, dessa capacitância parasita se carregar. Então o sinal fica, né, não fica quadrado, porque a largura do sinal é essa aqui, né, vem só até aqui, que são 100 microsegundos, o sinal de entrada que deve ser medido. E aí o capacitor já começa a descarregar antes de completar, né, 5 constantes de tempo. Para corrigir esse problema, um capacitor variável frequentemente acrescentado em paralelo com a resistência da ponta de prova, o que resulta em uma ponta de prova atenuadora compensada, como a que é mostrada na figura aqui ao lado. Aqui não está mostrando, né, exatamente o capacitor variável, né? Às vezes existe um cursorzinho, né, que podemos variar a capacitância, né, essa capacitância aí. Entretanto, aqui está sendo mostrado, né, o seletor que pode ser acionado para atenuar a tensão de entrada na ponteira do osciloscópio. Então aqui é o seletorzinho de 10 vezes 10 para 1. Então podemos ver aqui claramente que muitas ponteiras de osciloscópio têm esse seletor que é 1x e aqui é 10x. Aqui vai reduzir, né, a tensão de entrada da ponteira em 10 vezes. Quando o sinal não cabe mais, né, na tela do osciloscópio, extrapola, né, satura, então selecionamos esse aqui para medir tensões mais elevadas, né, mais de 100 volts, por exemplo, e assim conseguir mostrar na tela esses valores. Na aula 25 vai ser demonstrado que uma onda quadrada pode ser gerada por uma soma de senoides de várias frequências e amplitudes. Se projetarmos um circuito como o que vemos na figura abaixo, de tal forma que a tensão medida aqui no osciloscópio seja igual a 0,1 vezes a tensão de entrada, ou seja, 10% da tensão de entrada para qualquer frequência, a onda quadrada será atenuada sem distorção e a tensão do osciloscópio medida pelo osciloscópio terá a mesma forma de onda da tensão de entrada. Então aqui foi colocada, né, aqui um capacitor variável, né, por isso que tem essa setinha, né, sobre o capacitor, em paralelo à ponta de prova da impedância, né, da resistência de 9 megaohms da ponta de prova. Então aqui teríamos o exemplo, né, da ponta de prova atenuadora compensada e impedância de entrada de um osciloscópio, incluindo a capacitância do cabo. Aplicando a regra dos divisores de tensão ao circuito visto na figura abaixo, temos que a tensão do osciloscópio VOS aqui é igual à impedância ZS, que é o resultado do equivalente paralelo de RS de 1 megaohm, e a capacitância aqui de entrada do osciloscópio
vezes a tensão de entrada, VI, que é a tensão que vai ser medida pelo osciloscópio, dividido pela impedância ZS mais ZP. ZP é a impedância equivalente aqui da ponteira de prova, onde tem, né, o capacitor ajustável, variável e a impedância RP de 9 megaohm. Se os parâmetros forem escolhidos ou ajustados de tal forma que o produto de RP vezes CP é igual a RS vezes CS, os ângulos de fase de ZS e ZP serão iguais e a equação da tensão do osciloscópio acima ficará reduzida à equação, né, apenas em função de resistências, ou seja, sem introduzir distorções capacitivas no circuito, né, porque o efeito capacitivo de ambos os componentes aqui, né, se cancelam. Então, a tensão medida no osciloscópio ficará simplesmente RS vezes V de entrada dividido por RS mais RP, que não depende da frequência, já que a parte reativa da resposta foi cancelada. Na prática, simplesmente ajustamos a capacitância da ponta de prova até que os cantos de uma onda quadrada usada como padrão fique bem definida. Então, vamos observando na tela do osciloscópio, né, a medição de um sinal padrão. Quando os cantos da onda, né, estiverem bem definidos, quer dizer que o efeito capacitivo, né, é cancelado. Então, ela não vai ter esse efeito arredondado na subida ou na descida, né? Então, quando os cantos estiver bem, a onda subir, né, e virar rapidamente, indica que conseguimos fazer o ajuste, né, entre a capacitância aqui, né, variável, e o circuito, de forma que cancela o efeito capacitivo, né? Se a calibração não for feita, pode acontecer de um sinal arredondado ter o aspecto de uma onda quadrada, pois considerou-se uma onda quadrada no ponto de medição. Se o valor da capacitância da ponta de prova for excessivo, haverá um efeito de sobressinal. Porém, se for insuficiente, os pulsos continuarão a ter forma arredondada. Então, vamos falar de aplicações, né, destes assuntos discutidos até agora, desta aula 24. Então, uma das aplicações interessantes é o controle remoto de televisão. O controle remoto de uma TV, em muitos aspectos, é similar ao controle remoto de portão de garagem, por exemplo, ou ao transmissor do alarme do carro, nos quais não há nenhuma conexão visível, né, entre o transmissor e o receptor. E cada transmissor está conectado ao seu receptor por um código especial. A principal diferença entre o controle remoto de TV e os outros é que o primeiro usa uma frequência na faixa do infravermelho, enquanto os outros usam uma frequência de rádio muito mais baixa. As frequências de infravermelho, né, são mais altas e não contornam obstáculos, né? O controle remoto de TV, visto aqui na figura ao lado, um controle bem antigo, né, mas que ainda pode funcionar ou ser usado em muitos televisores, foi desmontado para mostrar separadamente o teclado e a placa de circuito interno da unidade, que são vistos na figura B aqui. As três partes do controle remoto, mostradas na figura B, foram posicionadas de maneira a podermos visualizar o encaixe na cobertura externa, cujos furos coincidem com as diversas teclas em uma membrana que, quando pressionada, entra em contato com a face mostrada da placa, aqui
quando pressionada a tecla, faz com que, né, curto-circuite todos os elementos aqui, esses elementos terminais aí, né, para enviar algum comando, né. Então, quando aplicado, né, quando pressionada, entra em contato com a face mostrada da placa do circuito impressa aqui. Então, podemos mostrar aqui. Então, cada botão desse aqui, quando pressionado, né, ele vai corresponder a uma tecla na placa de circuito impresso, e quando pressionado, ele curte-circuita esses elementos aqui, de forma que é enviado algum comando ou acontece, né, algum fenômeno aí no dispositivo. Note que nesta placa existe uma região escura que coincide com a posição de cada tecla da membrana. A parte posterior da membrana de teclas é mostrada na figura C, na qual vemos contatos macios revestidos de carbono que farão contato elétrico com os contatos de carbono na placa de circuito impresso quando as teclas forem pressionadas. Uma foto ampliada de um dos contatos, aqui é o S31, que tem esse nome aqui, que foi impresso na placa também, visto na figura C, é mostrado na figura D, para ilustrar a separação entre os circuitos e o formato do contato usado para garantir a continuidade quando a tecla for pressionada. Todas as conexões estabelecidas quando uma tecla é pressionada passam por um CI, ou seja, um circuito integrado relativamente grande, que é um codificador de teclado matricial, situado na parte posterior da placa de circuito impresso. Podemos vê-lo aqui. Então aqui temos um CI, né? Tem multiterminais, então aí tem um CI de codificador de teclado matricial. No caso do contato S31, né, que vimos lá na figura D, 3 conexões da matriz que aparecem na figura B são conectados quando a tecla correspondente, né, por exemplo, a tecla 5, é pressionada. O codificador reage a essa combinação e envia um sinal apropriado em infravermelho para a saída a partir de um LED infravermelho. Então aqui temos um LED infravermelho que aparece na extremidade de cima aí, né, do controle remoto, como podemos ver. O segundo LED menor, que vem junto ao LED infravermelho, que aparece na parte superior da figura B, pisca durante a transmissão. Uma vez inseridas as baterias, o circuito eletrônico CMOS, que é Complementary Metal Oxide Semiconductor, que controla a operação do controle remoto, estará sempre energizado. Isso só é possível graças ao baixo consumo de energia dos circuitos com tecnologia CMOS. O botão Power, PWR, né, que é usado para ligar, é usado apenas para ligar o aparelho de TV e ativar o receptor. Então temos aqui um botão, um LED vermelho ao lado, né? Isso aqui não é exatamente aquele, porque aquele estava, né, com a péssima qualidade a imagem. O sinal enviado pela maioria dos controles remotos é um dos 2 tipos mostrados na figura ao lado, ou seja, temos aí um trem de pulsos, né? Nos 2 casos existe um pulso de início para começar a sequência de pulsos do sinal e informar ao receptor que o sinal codificado está chegando. Então aqui para o primeiro trem de pulsos, vamos observar aqui, né, tem um sinal de início
que indica que foi enviado, né, um código, por exemplo. Então envia um pulso de início aqui que está em azul, né, que tem uma largura maior do que os outros. E quando tem uma sequência de pulsos aqui, indica que é o sinal, né, binário 1, 0, 1, 0, indica que é para ligar o aparelho, né, no caso. E assim por diante. Então cada conjunto aqui é um comando diferente que foi enviado, né, que deve ser interpretado pelo circuito receptor do sinal. Então na figura A, um sinal codificado em binário de 4 bits é transmitido usando pulsos em posições específicas para representar uns, ou seja, o número 1 do sinal binário, né, 1 e 0, e usando a ausência do pulso para representar os zeros. Esse sinal codificado pode então ser interpretado pela unidade receptora que realiza a operação, né, de decodificação. Então, nesse caso aqui, temos aqui um pulso que indica ligar o aparelho, esse aqui para colocar no canal 2, esse para desligar o aparelho. Então, na figura B, o sinal é controlado por frequência. Cada tecla tem uma frequência diferente associada a ela. Então, aqui é uma variação de frequência, né, para enviar agora o comando. Então é como as rádios, né? Então o sistema de rádio podem usar o sistema AM, que é modulado pela amplitude e pela frequência, né? Frequency Modulation. Então temos aqui agora o sinal de liga, é um conjunto de pulsos que acontecem em um intervalo de tempo mais rápido, né? Então a frequência conta o número de pulsos e divide pelo tempo. Então, vamos determinar a frequência, né? Então, o número de pulso. Então, se a frequência for muito alta, no caso aqui, vai significar ligar. Se a frequência for baixa, significa desligar. Então, a frequência, né, é o inverso do período. Então, se a frequência, o período aí for meio longo, então a frequência é baixa, então significa desligar o aparelho, né? Então, ele conta o número de pulso dentro de um determinado tempo e julga, né, se é para ligar ou desligar, ou aumentar o volume ou outro comando. Então, nesse caso aqui, para uma frequência média, uma quantidade de pulsos médio no mesmo intervalo de tempo, então é para aumentar o volume, por exemplo. O resultado é que cada tecla tem uma frequência de transmissão específica. Como cada receptor de TV responde a um trem de pulsos diferente, o controle remoto tem de ser codificado para o aparelho de TV que se deseja controlar. Existem controles remotos com programação fixa, que só pode ser usado em um aparelho de TV específico, né? Existem também controles remotos inteligentes, que são programados internamente com diversos códigos. Controles remotos desse tipo só precisam ser informados a respeito de qual aparelho de TV se deseja controlar, usando um sistema de código de 3 dígitos, e ele então se adaptam ao aparelho de TV. Controles remotos que têm a capacidade de aprender os códigos são aqueles que podem armazenar internamente o código de controles remotos antigos para uso posterior. Nesse caso, um controle remoto é posicionado em frente ao outro e a informação é transmitida de um para o outro quando os dois são energizados. Existem controles remotos que são uma combinação desses dois tipos. Controles remotos que usam 4 pilhas, por exemplo, tipo AAA, em série, resulta em tensão final de 6 volts. Ele tem um oscilador próprio, local, chamado, né, o cristal, separado, né, está aqui mostrando aqui. E aqui, né, eu baixei um aí que é usado, por exemplo, em
em microcontroladores também, né? E assim por diante, que os computadores funcionam ou sincronizam suas operações a partir de um cristal desse aí, que é um elemento que, ao ser energizado, gera ondas, né, periódicas com uma frequência bem definida, né? Então, ele tem um oscilador próprio, local a cristal, funciona a cristal separado do CI, então separado geralmente conforme pode ser visto aqui na figura, né? Se pode ver pelos componentes discretos localizados na parte superior aqui, direita, e na parte central à esquerda da placa de circuito impresso vista na figura ao lado. Temos aqui também um capacitor também, né, que pode eventualmente variar a frequência do cristal, né, em conjunto, para fazer um ajuste de frequência lá para o CI. O cristal, que é um componente relativamente grande comparado aos outros componentes, aparece no outro lado da placa, logo acima do capacitor eletrolítico que vemos na figura ao lado. É de responsabilidade do oscilador gerar o sinal necessário para uma operação adequada do CI. As especificações da unidade em questão fornecem um alcance de 7,62 metros, com um ângulo de cobertura de 30 graus, conforme mostra a figura. Então, qualquer lugar que tiver aparelho dentro desses 30 graus, né, chega, né, o sinal do infravermelho no receptor. O ângulo de cobertura de uma unidade pode ser testado com facilidade, apontando-o diretamente para o aparelho de TV e em seguida movendo-o em qualquer direção até que o televisor não receba, né, não capte mais o sinal enviado. Aí você, dessa forma, pode calcular aí o ângulo, né, de cobertura do controle remoto.